Aproveito a oportunidade para poder desejar a todos os meus irmãos boas-vindas. E sei que muitos dos nossos irmãos fizeram seus esforços para poderem estarem aqui na casa de Deus, a fim de glorificar o nosso Pai e os nossos santos. E fizeram muito bem estes santos que antes dos meus irmãos chegarem e se acomodarem nos seus devidos lugares, eles já estavam aqui, esperando cada um dos meus irmãos para poder, de forma espiritual, conceder todos aqueles que merecerem toda a graça e a bênção do reino dos céus, e eu tenho certeza que eles estão felizes, alegres, satisfeitos pelos esforços que os meus irmãos fizeram. Eu convido a todos aqueles que puderem para poder ficar em pé, porque daqui a alguns instantes nós estaremos orando para dar início oficial à nossa reunião deste sábado. Com muita fé, muita concentração, na sequência oremos. Querido Pai nosso Deus, nós estamos muito felizes, Senhor. Sim, Senhor, feliz por mais esta oportunidade. Sim, oportunidade de abrir os nossos olhos, enxergar pessoas sobre as quais nós relacionamos, oportunidade de respirar esse ar, porque tudo é da Tua graça e é da Sua divina proteção. Oportunidade de estarmos aqui, nesta igreja, nesse local tão santo, para poder bendizer o Teu santíssimo nome. E nós fazemos isto com bastante amor e com muita fé no nosso coração. Nós muito glorificamos o Teu nome, mas também glorificamos o nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Esse alguém que é tão especial, que um dia, há muitos anos atrás, esvaziou-se da sua glória para poder vir habitar no corpo humano. Jesus bendito, nós muito glorificamos, e esta igreja, Jesus, é do Senhor. Louvamos muito a Senhora Virgem Maria, porta da salvação. Glorificamos a todos os santos apóstolos e rendemos ações de graças à Senhora Santíssima Vó Rosa e ao Senhor querido profeta Irmão Aldo, que veio nos revelar o verdadeiro Natal de Jesus. E como Teu servo eu entrego sobre os cuidados dos senhores santos de Deus esta reunião, a reunião deste sábado, que seja manifestada a Sua glória e a unção do Seu digníssimo Espírito Santo possa pairar nesse ambiente santo, nos dando discernimento para a compreensão da palavra. E como Teu servo, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, nós, unidos na mesma fé e no mesmo amor, agradecemos por toda a bênção e por toda a proteção que os senhores santos de Deus está proporcionando a todos os meus irmãos, ouvintes do programa Ordem Milagrosa e os nossos queridos amigos internautas. Amém. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Pois é integrante do poder celeste.
podeis assentar. E na sequência, irmãos, de nossa santa reunião, nós iremos entoar alguns hinos do nosso inário. E eu digo aos meus irmãos que é muito importante a nossa participação. Exatamente porque esses hinos têm como objetivo de alegrar o nosso coração e de nos aproximar mais perto de Deus, para que a nossa espiritualidade esteja em condição, para que Deus possa ter facilidade de falar conosco nesta oportunidade. Vamos ouvir, cantando todos juntos, Dia Feliz de Natal, de número 147. Cantemos ainda Quando Chega o Natal, de número 201. E finalizando esta parte, cantemos Com Todo o Meu Amor, de número 203. Quero Jesus louvar.
Salvador, Jesus nosso Senhor, trouxe o reino do céu, trouxe a vida e o amor. Senhor da vida eterna, és toda a nossa alegria, com nossa Santa Voz Rosa e nossa Mãe Virgem Maria.
esperar. Os dias e meses se foram e não voltam mais. Mais um ano passou, novamente esta data chegou. Muito feliz o teu povo, aqui se reúne, Senhor. Teu povo reunido está aqui neste momento para recordar a noite do teu nascimento, quando naquela estrebaria São José e a Virgem Maria preparavam o lugar onde o Senhor nasceria. Deus Criador nasceu naquela estrebaria o grande Salvador. Santos e anjos cantaram a Deus Pai, glorificaram o nascimento do menino, aos pastores anunciaram. Aos homens de bem.
Nesse instante, já quero agradecer a todo o corpo ministerial presente nesta reunião, inclusive a todos os coristas por estas apresentações. Como eu disse no início, esses hinos têm a finalidade de nos preparar para a meditação da palavra de Deus. E agora, irmãos, é um momento também especial, que todos nós devemos voltar a nossa atenção para a palavra desta noite. É uma palavra, irmãos, muito bonita, que vai nos falar sobre o nascimento de Jesus. Que todos nós estejamos atentos a tudo quanto esta palavra vai direcionar, tanto ao meu coração, como ao coração dos meus irmãos que estão aqui, como os corações dos nossos queridos amigos internautas e, porventura, ouvintes de Hora Milagrosa. É um momento, irmãos, que nós precisamos valorizar e centrar toda a nossa atenção a este momento. 25 de dezembro, Natal de Jesus, nosso Senhor. São João, o apóstolo amado, em seu evangelho deixou registrado de forma objetiva, singela, a vinda do Filho de Deus, o Messias, o Salvador, garantindo o entendimento e o significado de tão nobre ministério da riqueza desse nascimento que é comemorado no dia 25 de dezembro, afirmando: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo começou com a anunciação do anjo Gabriel a uma jovem chamada Maria, que por ordem do Altíssimo trouxe as boas novas que ela seria a mãe do Filho de Deus, por um milagre do Espírito Santo do Pai. Segundo a tradição da época, a jovem Maria estava comprometida em casamento com o Senhor, já de idade avançada, chamado José. Ambos muito fiéis, tementes à lei de Deus, e guardava a vinda do Messias, conforme profetizado pelos profetas.
Era um tempo do imperador César Augusto, da província romana da Judéia, em Belém, que naqueles dias publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento, e foi quando Quinto era o governo da Síria. E todos que iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José foi também da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, em Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. E ele foi se alistar, juntamente com a Virgem Maria, que era desposada, esperava um filho gerado pelo maravilhoso milagre do Altíssimo. Naquela noite, enquanto procuravam um lugar para repousar, chegou o momento do nascimento, e ela, Virgem Maria, se acomodou numa estrebaria e deu à luz ao primogênito de Deus. Envolveu em faixas, colocou sobre as palhas numa manjedoura, confirmando as profecias que Jesus nasceu de uma virgem da cidade de Davi, numa noite especial de muita paz, realmente linda, durante o qual o resplendor das estrelas foi extraordinário, pois brilhavam com maravilhoso fulgor, parecendo anunciar o Cristo, Filho de Deus, que nasceu para redimir a humanidade. O brilho das estrelas emoldurava uma cena de rara beleza, e dos anjos do cântico o anúncio aos pastores lá de Belém. Naquela estrebaria, uma criança recém-nascida deitada na manjedoura, cujas palhas brilhavam por receber naquele simples berço o Cristo, Filho de Deus, enviado para trazer uma nova mensagem aos homens de boa vontade, que passou a se chamar o Evangelho do Reino dos Céus. Jamais houve, e nem haverá uma noite tão linda como aquela que Jesus nasceu. Foi uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite de esperança para os homens de boa vontade. A natureza parecia anunciar em júbilo, enquanto dentro daquela pequena estrebaria um santo casal contemplava um filho recém-nascido. E ela, a Santíssima Virgem Maria, mãe das mães, das criaturas, perfeita, da qual criou, depositou toda a graça ao seu lado, quando se encontrava-se com São José, seu esposo sincero, varão justo, cujo amor de Deus e a integridade e a sabedoria tornaram dignos de tão nobre esposa. E a criança, ambos contemplaram o próprio Deus, que assume a nossa natureza, para dar maior prova de que é possível o amor à humanidade que Ele mesmo assim o criou. Jesus, o nosso amado Mestre, veio ao mundo trazer a oportunidade para a criatura se regenerar, se transformar e alcançar a vida eterna. Foi por isto mesmo que ele afirmou:
o Filho de Deus tornou-se homem para dar exemplo, possibilitando aos homens bons, sinceros e humildes, tornar-se filho de Deus. Confirma São João, registrado nas Escrituras. Vede quão grande amor que tem nos concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porque não conheceu a Ele. Os pastores, após a visita dos anjos, foram em direção à estrebaria. E lá encontraram o Rei e Senhor deitado sobre as palhas, admirados pela grande cena de rara beleza. Também contemplaram com seus olhos da fé, adorando o menino Deus. Que dádiva extraordinária que receberam, sendo os primeiros a contemplarem o Criador dos céus e da terra, feito homem, envolto em faixas numa manjedoura. Da mesma forma, os reis do Oriente, que guardavam ansiosamente a chegada do Messias, perceberam a estrebaria e foram guiados ao encontro do menino Deus, e adoraram e ainda contemplaram com os seus presentes para a subsistência da Sagrada Família. Hoje, após mais de 2000 anos, relembramos esta história tão linda que emociona o nosso coração. Nos faz adorarmos ainda mais o nosso Senhor Jesus, com a mesma alegria, gratidão que eles tiveram, os pastores, os 3 reis magos do Oriente, recebendo o amor e a misericórdia de Deus para nós, em permitir que seu Filho amado viesse da eternidade a esta terra como homem, a fim de salvar os homens através de sua palavra, do seu exemplo e do seu sacrifício. Porém, temos muito mais a comemorar, pois Jesus voltou em nossos dias para nos dar a nova oportunidade de fazer cumprir as promessas, preparando um povo, a igreja, e este povo formado pelo Espírito Consolador, a querida e santa Vó Rosa, coroada como Rainha dos Céus ao lado da Santa Mãe, formando o pastor por excelência deste rebanho, o Santo Irmão Aldo, para guiar, amparar este povo. Portanto, afirmamos que a vida preciosa da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e desta igreja são frutos do Natal de Jesus. Portanto, são presentes de Deus nesses dias para os seus filhos na terra. Povo apostólico, comemoremos mais o Natal de Jesus na mais perfeita união entre todos, com fraterno amor, com consideração e respeito de uns para com os outros, para que a paz, a justiça, o verdadeiro amor permaneça em todos os corações e que possamos darmos glórias a Deus nas alturas, glórias a Jesus o Salvador, glória à Virgem Maria Santíssima, glória à Santa Vó Rosa, glória ao Santo Irmão Aldo, por mais um santo e feliz e glorioso Natal. Estimados irmãos presentes nesta reunião, queridos amigos internautas e ouvintes do programa Hora Milagrosa, na noite desse sábado,
com a ajuda e com a proteção de todos esses santos que o Pai escalou para poder estar aqui conosco nesta ocasião, nós iremos meditar sobre a profecia cumprida e sobre o Natal e o amor transformador de Deus para conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, eu lhes digo que o Natal de Jesus é muito mais do que luzes acesas, muito mais do que presentes e muito mais do que festividades. Por quê? Que o Natal tem esse significado que vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Exatamente porque o Natal, irmãos, é a celebração do maior ato de amor que se ouve na terra. O amor do Pai, nosso Deus, para com todas as criaturas que Ele assim o criou com as suas próprias mãos e deu a vida. Então, o Natal, irmãos, é a celebração desse acontecimento extraordinário. Celebração do amor de Deus. Isso, irmãos, é tão lindo. Se a gente for imaginar, parar um pouquinho para imaginar, nós ficamos emocionados com esse amor de Deus para com a humanidade. Mas muitos que habitam nesta terra, e nós assim respeitamos as pessoas que pensam diferente de nós, eles veem o Natal de um outro ângulo, de uma outra forma. E eles veem no sentido comercial. Então é uma época favorável para levantar patrimônio, para obter fundos financeiros. E nós respeitamos as pessoas que pensam desta forma. Mas para nós, povo de Deus, para esta igreja restaurada pelo Pai através do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, é a prova viva de que Deus cumpriu suas promessas. Irmãos, Deus, Ele é fiel a si mesmo. E está escrito que os céus e terra passaria, mas as suas palavras não ficariam nos ares. Estas palavras se cumpririam. E Deus cumpriu o que prometeu. Deus foi fiel ao que prometeu. Tanto os enviados de Deus, os profetas que anunciaram 700 anos, 400 anos, a vinda de Jesus, foi providência de Deus, providência divina. E Israel, que seria a cidade escolhida, esse povo esperava há muitos anos esta promessa se cumprir. Enquanto esta promessa não se cumpria, os céus estavam em silêncio. E Deus já
providenciando tudo e tudo mesmo, para que no devido tempo, na devida época, as coisas assim pudessem cumprir e se tornar realidade. Mas agora vai uma pergunta: mas por que o povo de Israel estava assim tão ansiosos para a vinda do Messias? Não sabia exatamente quem seria. Por que eles esperavam assim tão ansiosamente? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o sofrimento era terrível. Sofrimento do povo era terrível, uma verdadeira escravidão, uma angústia, uma dor no coração que assolava muitas vidas. E os mais poderosos humilhava de forma, irmãos, terrível as pessoas mais fracas. E aquele povo, ansiosos para com a vinda do Messias. Mas muita gente daquela região pensava consigo que realmente ia existir alguém que ia livrar aquele povo. Mas eles achavam que era um rei poderoso, que mandaria os seus exércitos. Era desta forma que muitos pensavam. Mas o que nos chama muita atenção é com o pensamento dessas pessoas que achavam que o Messias teria um trono, um reinado, assim, um reino cheio de ouro, dessas coisas todas. Mas ficaram surpresos. Inclusive muitos não entenderam o nascimento de Jesus. A cidade que seria escolhida, não receberam. Não tiveram o privilégio de receber o Rei dos Reis, a qual eles esperavam ansiosamente. Então Jesus nasce numa estrebaria. Estrebaria é um lugar humilde que a gente conhece, que pôde existir, onde os animais dormem, onde os animais ali ficam durante a noite. Foi um lugar, irmãos, tão simples, um lugar muito simples mesmo, que Jesus nasceu, num coxo onde os animais se alimentavam, para nos dizer que verdadeiramente Ele nos alimentaria, mas através do pão e do suco da videira, do seu sangue e do seu próprio corpo. Então Jesus nasce na singeleza, na humildade. E quem foram os convidados? Quem estiveram assim preparados, dignos para poder estar presente naquele momento? Será que foi todos os povos daquela região? Não, foi pouca gente, pouquíssimas pessoas que Deus escolheu para poder estar naquela noite tão maravilhosa em que Jesus nasceu. Na humildade. O Filho de Deus, o dono, irmãos, de tudo, da prata, do ouro, dos céus, da terra. Como diz as Escrituras, que Ele rebaixou-se para vir a nossa presença. Mostrando a humildade de Jesus. Mas, irmãos, não é somente os povos daquela época que não entenderam a vinda de Jesus, como até hoje existem pessoas, e nós respeitamos as pessoas,
que não entende o ministério de Jesus e fala que Jesus é um lunático, é um falso, é um contador de história e espera ansiosamente pela vinda do Messias. Não foi somente antigamente que estas coisas aconteceram. Estas coisas se repetem. A direção da igreja já diz isso aí. Tudo se repete na história do povo de Deus. Isto se repete. Inclusive, há dúvida em muitos corações que não há possibilidade nenhuma de criar santos para a glória de Deus. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que não creem na divindade da Virgem Maria. Acha que ela foi apenas um vaso para a manifestação da glória de Deus. Mas que a Virgem Maria é como uma mulher qualquer por aí. Tem pessoas que têm esse pensamento. E nós respeitamos, não concordamos, mas respeitamos. Pessoas que, inclusive, nos nossos dias, ouviu várias e várias vezes a mensagem de um profeta de Deus, o Santo Irmão Aldo, a mensagem do Consolador, ainda não entenderam a verdadeira vinda de Jesus, o que ele veio fazer a esta terra. Ainda não têm um amor de uns para com os outros. Embora cantam na igreja, embora serve algum ministério na igreja, mas ainda não se converteram a esta igreja, a esta palavra. Sua conduta vai na contramão de tudo que esta igreja ensina. Isto se repete. Não somente foram os povos de antigamente, mas nos dias de hoje. Muitos não recebem o Consolador, que é fruto do Natal de Jesus, e acha que é uma invenção nossa. Foi nós que inventamos a Santa Vó Rosa, foi nós que inventamos o Santo Irmão Aldo, e está tudo certo. Nós respeitamos, mas não concordamos. Irmãos, esta igreja é do céu. Esta igreja é de Deus. Então, qual é o propósito do nascimento de Jesus para nós, irmãos, nos nossos dias? É Deus conosco. Como assim? Deus se manifestou toda a sua glória, irmãos, e está conosco, com todos os fiéis que andarem santamente nas leis desta igreja. No Natal, irmãos, foi Deus que veio visitar a humanidade. Não foi a humanidade que subiu até a glória de Deus, Deus que desceu da eternidade em forma de homem, para poder, irmãos, ensinar a mais perfeita doutrina em matéria de religião, como Jesus, ele pegou assim a doutrina do reino dos céus e, de uma forma maravilhosa, explanou esta doutrina. Só não entende aqueles que não tiraram um pouquinho para apenas fazer uma pequena reflexão em tudo que Jesus ensinou. Então, irmãos, faltam poucos dias para a gente comemorar o Natal de Jesus. E a Igreja Apostólica já tem bastante de dias, a igreja nos preparando o povo. Vários pastores, colegas de ministério que esteve aqui, que pontuou
muitos pontos de doutrina para que nós estivéssemos preparados para o Natal de Jesus. Então nós precisamos estarmos preparados para o Natal de Jesus. Não é apenas cear, porque é importante a gente convidar a família, fazer um almoço, é importante. Mas não se resume somente nisso. O Natal vai muito mais além do que isso. O Natal, irmãos, a gente precisa viver realmente aquilo que Jesus veio nos ensinar, aquilo que os nossos santos vieram nos ensinar, que é o amor ao próximo. E será que nós estamos amando o nosso semelhante? Estamos preparados para estar aqui na noite em que Jesus nasceu? Será que estamos em condições mesmo suficientes ao longo de todo esse tempo que a igreja está nos preparando? Estamos de fato preparados ou falta alguma coisa para ajustar? Eu sei que em muitas pessoas ainda falta alguma coisinha para ajustar. E nós precisamos ajustar o mais rápido possível. Com isso eu não estou colocando medo em ninguém. Mas sim, irmãos, a gente precisa ajustar as coisas o mais rápido possível. Por quê? Por que eu estou dizendo assim? Nós não sabemos do dia do amanhã. Não sabemos. Somos pegos de surpresa. Quando, de repentemente, pessoas que estão em nossa volta, a Santa Vó Rosa já leva. Meu Deus, fulano de tal faleceu. Sim, faleceu. Mas a gente é pego de surpresa. E nós precisamos estarmos preparados para isso. Se a gente, olha só, se a gente estiver em condição, vivendo a doutrina, valorizando de fato o Natal de Jesus, amando uns aos outros, a pessoa é como uma estrela a brilhar aonde ela vai. Ela transmite paz, aquilo que ela fala, ela transmite alegria. E quando essa pessoa é pega de surpresa, ela vai para o céu, ela vai para o lugar mais lindo que na presença de Deus. Agora imagine, irmão, se for o contrário. Uma pessoa que viveu 40 anos na igreja, não faltava sequer uma reunião. Estava ali na igreja, e que bom que não faltava reunião. Mas adiantou frequentar durante os 44 ou 40 anos ou 50 anos uma reunião. Somente ouvir nesse ouvido e sair para o outro? Não adianta nada. Só fazer volume? Não. Então a gente tem que estar na igreja, irmãos. É bom que a gente venha à igreja. E todos nós devemos fazer um esforço para vir à igreja. Mas a gente tem que ouvir por esse ouvido e guardar aqui no coração. Ah, que bom, essa mensagem, olha, serviu para mim. Eu não tinha parado para pensar sobre esse ponto de doutrina, mas que coisa boa, meu Deus, eu te agradeço. Entenderam, irmãos? Então a pessoa, ela vai se preparando um dia após o outro. Então, como eu disse aos irmãos, cuidado que nós somos pegos de surpresa. E chegará aquele grande dia, está escrito, muitos chamarão, Senhor, Senhor, eu preguei no seu nome. Sim, você pregou, mas não viveu. Senhor, eu cantei lá na igreja, lá no seu nome. Sim, você cantou, mas não viveu. Senhor, eu ofertei na igreja. Meu Deus do céu, eu dava meu dízimo, tudo certinho. Sim, você deu dízimo. Mas você não fez a sua parte? Faltou isso, faltou isso, faltou isso. Adianta alguma coisa? Não, irmãos. Então, como eu disse aos irmãos, preparemos um dia após o outro. Ainda, irmãos, dá tempo. Se há algum ressentimento no coração contra alguém, não espera amanhã, não espera passar o Natal, não.
Reconcilie agora com o seu adversário. A oportunidade que o Senhor tiver, reconcilie, ajeite as coisas, perdoe quantas vezes necessário. Assim, irmãos, é viver a mensagem que Jesus veio nos trazer. Porque ele falou muito de perdão, ele falou muito de amor, e a Santa Rosa muito ensinou, e o Santo Irmaldo também. E agora, quem colocar todos esses ingredientes da doutrina em prática na sua vida, eu digo, irmãos, que terá um Natal muito feliz. Terá um Natal muito feliz, mesmo que alguém não tenha condições de fazer uma mesa farta para poder comemorar com a família. Mas terá um gozo na sua alma. Receberá a visita de Jesus no seu coração, aproximando a sua pessoa bem pertinho de Jesus. E assim nós vamos oferecer ao nosso mestre querido o melhor presente que pôde existir. A nossa integridade, a nossa obediência aos seus ensinos. Guarde isso, irmãos, nos vossos corações, e amanhã, com a permissão de Deus e com a graça de todos os santos que aqui estão conosco, meditaremos em outro ponto de nossa doutrina. Amém. Agradeço a presença de todos os meus irmãos, sem distinção de pessoas. Sei que muitos fizeram os seus esforços para poderem estarem aqui hoje. Esses santos que aqui estão conosco, pode ter a certeza absoluta que eles estão felizes, maravilhados com a sua presença na reunião. Façam um esforço para poder estar na reunião de amanhã. E com a permissão de Deus, nós vamos meditar em outros pontos de nossa doutrina. Convido os meus irmãos para poder ficar em pé. Oremos para finalizar nossa santa reunião. Querido Deus, nosso bondoso e eterno Pai, rendemos todo louvor, toda glorificação ao Senhor e a Jesus, nosso Mestre. Este alguém tão especial que morava no Teu reino, Senhor, usufruindo de toda a glória, de todo o poder, mas veio nos visitar de uma forma tão humilde. O povo esperava por um libertador, mas achava que seria um libertador diferente, que teria um reinado em si, enfim, que seria um rei materialmente falando. Mas o Senhor enviou um libertador completo, perfeito, não como muitos pensavam que era para ser, mas nasceu na humildade, para mostrar que ninguém é melhor do que o outro, mesmo na posição de destaque que esteja. Diante dos Teus olhos, Senhor, somos iguais. Apesar que tem pessoas que têm mais capacidade do que a outra, mas diante dos Teus olhares, somos iguais. Louvamos muito ao Senhor Jesus, porque foi através de sua vinda que veio para nós o Consolador. E com o seu ministério, através da Santa Vó Rosa, o Senhor nos ensinou a amar, a venerar a Virgem Maria, não como uma pessoa qualquer, mas como a porta da salvação. Te amamos, Virgem Maria. A Senhora, sim, é a porta da salvação. Não importa o que as pessoas disserem neste mundo, que não compreendem o ministério da Senhora, mas continuaremos crendo e confiando na Senhora Virgem Maria e no Senhor Jesus, como Messias, como nosso libertador. Glorificamos muito a Senhora Santa Vó Rosa, porque nos ensinou a forma exata como devemos comemorar o Natal de Jesus. Louvamos o Senhor, Irmão Aldo, também porque no seu tempo, Irmão Aldo, o Senhor sempre enviou mensagens de paz, de alento, para que o povo realmente desse valor a
a esta data tão importante para as nossas vidas. E agora eu quero pedir vossa bênção de todos os santos em favor de todos os meus irmãos que estão aqui, crianças, jovens, pessoas de idade que estão fazendo as suas orações, os nossos internautas, bem como também ouvintes de Hora Milagrosa também estão orando. Também eu não posso esquecer de nomes que muitos dos seus filhos colocaram no altar de graça. Que a Senhora Santa Vó Rosa, que o Senhor Irmão Aldo possa entrar com providência na vida de todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, recebam todos agora a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam muito felizes e muito abençoados. Amém.